A vacinação é o método mais eficaz de se evitar diversas doenças, como sarampo, catapora, rubéola, doenças da infância, também doenças de adultos e entre idosos. A vacinação é um dos serviços públicos de saúde mais antigos do Brasil. A primeira vacinação realizada no Brasil data de 1804, em teste da vacina contra a varíola entre escravos. Em 1973, criou-se o Programa Nacional de Imunização. E para a gente conhecer e falar um pouco mais da vacinação dos adultos, nós temos aqui hoje a especialista Andréa Palmeira Aloy, da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Agradeço a sua presença, Andréa. Obrigada, eu que agradeço. Então vamos colocar em dia esse calendário vacinal do adulto, né? Então, qual o público-alvo da vacinação entre jovens e adultos no Brasil? Bom, já que a gente vai falar de jovens e adultos, para o Ministério da Saúde, o calendário do adolescente, ele considera que são adolescentes as pessoas a partir dos 10 anos de idade, né? A partir daí, a gente tem a divisão da população entre adolescentes, adultos e idosos. E a gente tem que lembrar que desde 2004 ficou instituído pelo Ministério da Saúde calendários para todas as fases da vida do cidadão, né? Então, a gente tem hoje o calendário da criança, o calendário do adolescente e o calendário do adulto e do idoso. Interessante. E o público-alvo, então, são essas faixas etárias, né? Que vai desde criança até os idosos. E aí tem vacinas específicas. Isso. Quais as vacinas devem ser recebidas no caso dos idosos? No caso dos idosos, o que está previsto pelo Ministério da Saúde é vacinação anual com a vacina da gripe, né? E, além disso, como os calendários começam na infância e com a instituição deles ficou claro que vacina não é coisa só de criança, esses calendários têm continuidade ao longo da vida. Então, para os adultos está prevista a vacinação anual com a vacina da gripe, como eu falei, e a manutenção das outras vacinas quando elas necessitam de um reforço. No caso do idoso, ele precisa manter em dia a vacinação, por exemplo, com a vacina que o público conhece como antitetânica. Que é a vacina dupla de adulto. Essa vacina é importante que seja mantido um reforço a cada 10 anos dessa vacina. Atualmente também, o Ministério da Saúde aumentou a faixa etária de disponibilidade da vacina da hepatite contra a hepatite B. Na verdade, não aumentou, ele eliminou a faixa etária, né? Essa vacina agora está disponível para toda a população. E o idoso que não se vacinou contra a hepatite B, ele também pode receber o esquema completo de 3 doses da vacina. Além disso, os idosos que são institucionalizados, né, que são asilados, ou que são acamados, ou que têm alguma doença associada, eles também podem receber a vacina pneumo 23, que a gente chama. É uma vacina contra 23 sorotipos do pneumococo. Só que essa vacina, ela é considerada pelo Ministério da Saúde como uma vacina especial. Ela não fica disponível nas unidades básicas de saúde. E aí como é que faz? Ela fica disponível num serviço público também, que chama Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Para conseguir essa vacina, precisa ter uma justificativa médica, um pedido médico, e ou a pessoa se dirige a esse centro de referência, ou então ela solicita pelas nossas unidades de saúde. E aí é feita uma análise de cada caso, se tiver dentro do que o Ministério da Saúde preconiza, a vacina é fornecida e a gente entra em contato, a pessoa vai ao posto. O que às vezes é uma vantagem grande para a população, e se tratando de idoso, que às vezes está acamado, não pode se deslocar, né? A gente, pelo menos a vacina vem mais perto dele. Em vez dele ter que ir ao centro de referência, ele pode ser vacinado perto da casa dele. No posto, no programa médico de família, no PSF. Exatamente. Interessante. Agora talvez seja a pergunta mais difícil de todas, né? Com que idade cada grupo deve tomar cada vacina? É difícil porque, felizmente, são muitas vacinas que existem hoje, né? Felizmente. Felizmente, porque com a instituição desses calendários ao longo dos anos, desde 1973, como você falou, quando o programa foi instituído como um programa público de imunização,
muita coisa aconteceu, esse programa evoluiu muito na quantidade de vacinas oferecidas para a população. Então, o que a gente tinha em 73 eram que estavam disponíveis nas unidades públicas 5 vacinas. Hoje em dia a gente tem assim 20 vacinas contra 18 tipos de doença. Então, e ele é muito rico, até por conta da característica da população, da questão imunológica, no calendário da criança, ele é bem extenso, mas ele continua com bastante vacinas ofertadas para os adolescentes e para os adultos. Como a gente está focando no adolescente e adulto, a gente já falou dos idosos praticamente, né? Que seria a vacina contra a gripe, ter a antitetânica em dia e a hepatite B. Isso, e para quem precisa, a pneumo 23. Pneumo 23. Para os adolescentes, o que acontece? Ele começou, teoricamente, a vacinação dele quando era criança. Na adolescência, ele vai ter a oportunidade de ou concluir a imunização que ele começou na infância, ou ter disponível para ele os reforços de algumas vacinas que são necessárias. Então, para o adolescente, o que a gente tem hoje? A partir dos 10 anos de idade, então, o adolescente que na infância não recebeu a vacina contra a hepatite B nem a tríplice viral, ele pode receber quando é adolescente. Que uma coisa importante também de se dizer, para ficar claro, é que assim, nenhum esquema vacinal ele precisa ser reiniciado. Isso eu acho importante para ficar claro para a população. Uma vez tendo recebido, nem que tenha sido uma dose daquela vacina, você só precisa completar o esquema. Então, alguns adolescentes que não tiveram oportunidade de ser vacinados na infância, eles vão completar o esquema de vacina deles. E aí, pode ser com a vacina contra a hepatite B e a tríplice viral. No caso dos adolescentes, recentemente também foi incluído para eles uma dose da vacina contra a meningite do tipo C. E aí esses adolescentes podem receber o que seria... Quem não foi vacinado na infância vai receber uma dose única agora, se ele tiver entre 11 e 14 anos. E também a vacina contra o HPV também, para os adolescentes. Essa vacina, ela inicialmente começou só com meninas, né? Agora tem meninos e meninas. A diferença é que para cada gênero tem uma idade preconizada para fazer essa vacina. Então, o que a gente tem hoje é que os meninos podem ser vacinados dos 11 aos 14 anos e as meninas dos 9 aos 14 anos, tá? Além disso, tem a vacina dupla de adulto, que a gente já tinha falado para os idosos e que é importante também para os adolescentes. Que é a antitetânica, né? Que as pessoas conhecem como antitetânica. Na verdade, ela se chama dupla de adulto, então ela é contra 2 doenças, o tétano e a difteria também, né? Essa vacina, ela pode ser feita nos adolescentes a partir dos 11 anos de idade ou 10 anos depois da dose que ele tomou quando criança, que era o reforço também contra difteria, tétano e coqueluche. Quando ele fica adolescente e vai virar adulto, ele já não toma mais a vacina contra o coqueluche, a vacina passa a ser dupla de adulto. Então fechou, né? Ou tem mais alguma? Tem pelos adultos, né? Você perguntou por cada grupo, por cada então a gente falou dos adolescentes. Já falou dos adolescentes, já falou dos idosos. Para os adultos, mais uma vez, a continuação disso. Então, o Ministério considera adulto a partir dos 20 anos de idade. Para os adultos, a mesma coisa, ele tem que manter em dia a antitetânica. Então, a cada 10 anos, ele vai tomar uma dose. Se ele não recebeu a vacina da hepatite quando era criança ou quando era adolescente, agora ele também pode receber, porque a vacina da hepatite está liberada para toda a população, tá? E a tríplice viral também. E no caso agora atual da febre amarela, a gente não falou. A vacina da febre amarela, ela passou a fazer parte dos calendários vacinais do nosso estado. Ela sempre fez parte do calendário vacinal da criança e do adulto, nas áreas onde a febre amarela é endêmica. Com a ocorrência desse surto de febre amarela recente, o nosso estado passou a ser a área de recomendação de vacinação. E aí está recomendado, na verdade, como a gente tem um contingente grande da população que nunca foi vacinado, porque essa vacina não fazia parte do calendário, ela passou a fazer parte da recomendação para toda a população.
mas no calendário a previsão é de que ela seja feita na criança aos 9 meses de idade. Mas ela pode ser feita no adolescente, no adulto que nunca foi vacinado porque também. Agora estão estendendo, né, a vacinação para praticamente todo o território nacional. A última vez que eu vi, agora já estava até na região sul. Exatamente. Por causa da febre amarela silvestre. Mas o vírus está indo para a área urbana. Isso. Né? Isso vai ser feito pelo Ministério da Saúde de uma forma escalonada. Né? Cada região vai passar a ter essa recomendação de vacinação aos poucos, até por conta da dificuldade de produção e distribuição dessa vacina. E como a pessoa faz, André, para ser vacinada? Ela tem que levar o cartão? Porque você falou uma coisa curiosa anteriormente, que foi assim, nenhum esquema precisa ser reiniciado. Mas a gente escuta muita história de pessoas que perdem o comprovante. Como é que faz? Fica de cabeça? Eu já tomei uma dose de hepatite, né, da anti-hepatite B. Como é que eu faço? E aí, como é que ela faz para ser vacinada também? Busca posto de saúde, próximo da casa dela? Espera campanhas? O ideal é que ela compareça ao posto munida do cartão de vacina dela e de uma identidade, né, de uma identificação. Se ela perder o cartão, a gente não tem como confiar na memória dela, até porque se trata de doenças que são graves as consequências. Então, na maioria das vezes, se a pessoa não tem o cartão, a gente vai ter que reiniciar o esquema de vacinação. O que eu falo que não é necessário reiniciar é quando você tem o comprovante, tomou, por exemplo, uma vacina tem 3 doses para ser efetivado o esquema. Você tomou uma dose há 3 anos atrás, não voltou mais. Aquele esquema não precisa ser reiniciado. A dose que você vai tomar hoje vai ser a segunda dose, entendeu? Uma notícia que eu tenho é que o sistema de informação do programa de imunização ele está sendo atualizado. E daqui a algum tempo a gente vai contar com um sistema individual, nominal, online. Nossa. E que aí vai ser possível a gente consultar no sistema de informação a situação vacinal daquela pessoa, mesmo que ela tenha perdido o cartão. Que aí fica registrado. Vacinou, vai lá e coloca pelo número do cartão do SUS, provavelmente. Isso. E aí a gente encontra o registro de vacina daquela pessoa. Porque tanta coisa online hoje em dia, né? Título de eleitor, você pode CPF e carteira de motorista. Por que não essas informações que são tão importantes, né? Do registro médico. Então, no ano de 2018, tem alguma vacina nova no calendário adulto e idoso? A vacina que eu chamaria atenção, apesar dela não ser uma vacina nova, é a vacina da febre amarela, que antes não fazia parte do calendário e agora passa a fazer parte dos calendários de vacinação do nosso estado, né? Ela foi introduzida em todos os calendários da região sudeste. E é da gripe que é atualizada todo ano, né? Exatamente. A vacina da gripe já é uma rotina. Já é nova todo ano. Todo ano tem novo vírus. Exatamente. Isso é uma coisa curiosa, que as pessoas às vezes não sabem. Quem já tomou a vacina contra a gripe, ela precisa tomar de novo, porque a cada ano essa vacina é diferente, né? A cada ano é atualizado, a composição da vacina é atualizada, com os vírus que circularam, os vírus que mais circularam no ano anterior, então, que mais causaram situações graves de pneumonia, internação, mortes. Então, quem tem indicação de tomar vacina gratuitamente nos postos de saúde e precisa fazer todos os anos, porque a vacina é nova todo ano. Que são os profissionais de saúde, professores, né? Pessoas com síndrome de Down, idosos. Quando essa campanha começou, quando essa vacinação começou, ela era a campanha de vacinação do idoso, né? Agora, depois que foram adicionados outros grupos na vacinação, mudou até de nome, passou a ser campanha de vacinação contra a gripe, né? Então hoje a gente tem recomendação de vacinação das crianças a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade, a partir daí pessoas que têm algum tipo de agravo que deixa ela mais vulnerável à ocorrência da gripe, tipo, né? HIV, doenças renais, tem uma lista. Tem uma lista grande, né? Pessoas que têm síndrome de Down, obesidade grave, transplantados, são várias pessoas. Os idosos que continuam sendo alvo, os professores, como você falou, as gestantes e as puérperas também.
que são as pessoas que tiveram bebê até 45 dias, né, no intervalo de 45 dias. Os profissionais de saúde. E os profissionais de saúde, Eu tô aqui. de nós. Não, mas lembramos agora. Existe alguma recomendação ou proibição de tomar alguma vacina? Recomendação já falamos, mas existe alguma proibição de alguma vacina? Eu não sei se eu chamaria de proibição, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, para começar essa resposta, algumas vacinas elas podem causar reações adversas. Embora elas sejam raras, né, algumas podem ser graves. Então, dependendo dessa reação, isso vai contraindicar a conclusão do esquema vacinal com aquela vacina. Muitas vezes é preciso substituir um produto por outro, né? Mas essa é uma das recomendações. Existe também uma polêmica, né, que é a questão da alergia ao ovo, que apesar disso estar sendo falado, que as vacinas estão mais purificadas e tudo, isso ainda oficialmente não caiu. Embora a gente saiba que é muito raro, principalmente adulto, você ter uma pessoa que tem alergia a ovo, alergia mesmo. Porque né? as pessoas consomem ovo e muita e coisa tem sabe. ovo em produto industrializado. Industrializado e mesmo caseiro, então é bem né? raro, né? Aí a mãe chega, às vezes fala que a criança tem alergia a ovo, mas come bolo. Né? Então a gente tem que analisar cada caso realmente, mas essa é uma das recomendações. Pessoas alérgicas ao ovo, em relação à vacina contra a febre amarela e a da gripe, porque ela a vacina é cultivada no ovo para poder ser produzida, né? Uma restrição importante é em relação a pessoas que têm alergia à proteína do leite. Aí não é em relação ao ovo, mas em relação à proteína do leite. Principalmente crianças que ainda não foram desensibilizadas e tudo mais. Essas pessoas, essas crianças, elas têm que ter cuidado para tomar um tipo de vacina tríplice viral, que é produzida por um laboratório que utiliza a proteína do leite, né? Nesse caso, sabendo que a pessoa tem esse tipo de restrição, precisa ser solicitado o fornecimento de uma vacina de um outro laboratório que não produz com proteína do leite para poder a vacinação ser segura. Interessante. Pensava que só usassem ovo, né? Tem também aí proteína do leite. Outra restrição que a gente tem que lembrar é em relação à triviral, essa questão da proteína do leite, mas uma outra restrição em relação a ela, em relação à vacina do HPV, por exemplo, é que essas duas vacinas não podem ser feitas, não podem ser administradas em pessoas que estão grávidas. Isso é uma coisa que às vezes a gente não lembra, né? Esse tipo de restrição. Grávidas não podem receber a vacina contra o HPV nem contra... A vacina contra o HPV, ela é de vírus vivo atenuado? Por isso, né? Exatamente. E teve uma época também da vacina contra a rubéola. Né? A tríplice viral é contra sarampo, rubéola e cachumba. E aí, na verdade, era a tríplice viral que era aplicada? Ou era uma vacina contra a rubéola? Porque teve uma eu campanha acho que muito nunca grande. foi utilizada a vacina só contra a Só rubéola. contra a rubéola. Houve uma época em que foi utilizada a vacina contra a rubéola e sarampo, que a gente chamava de dupla viral, entendeu? Sempre que houver oportunidade de fazer uma vacina combinada, o Ministério vai fazer, porque é uma economia de esforço, de recurso. Uma agulhada só. Uma agulhada só e você já dá conta de duas doenças, entendeu? Mas houve um tempo, sim, que era feito rubéola e sarampo, porque a preocupação em relação às duas doenças é muito grande, né? O sarampo é uma doença que já foi tida como doença comum da infância, né? Que as pessoas tinham sarampo, era esperado ter sarampo. Igual a catapora na minha época. Igual catapora, exatamente. Eu tive sarampo quando era criança, né? E a rubéola, a preocupação dela, principalmente por conta do que ela pode produzir numa gestante, né? A síndrome da rubéola, o grande objetivo de se vacinar a população contra a rubéola é controlar a síndrome da rubéola congênita. A rubéola é uma doença benigna, se a gente pensar que ela não causa maiores problemas, Mas para né? o feto, para a criança, né? Pode ser um prejuízo muito grande. Aí né? você tocou numa coisa muito interessante agora, lembrando que assim, as doenças da infância, hoje em dia as pessoas elas podem não dar muito valor para a vacinação, mas na minha infância eu tive cachumba, catapora, hoje essas doenças são
prevenir, dá para evitar. Exatamente. E até gripe, né? Então, Isso. e até o próprio HPV, que o HPV ele está no corpo é um vírus que tem no corpo dos primatas, mas esses que estão na vacina são os que podem causar doença, causam né? câncer. E aí é interessante que é câncer do colo do útero, câncer retal, né, colo retal, orofaríngeo, de boca, tudo isso pode ser evitado mais tarde, de glande, tudo por causa do HPV. Exatamente. E uma coisa que pode ser evitada, hoje em dia a gente para pensar de como que é essa grande vantagem, como que avançou, né, o Programa Nacional de Imunização. E a gente falou no caso da febre amarela, até você comentou, né, eu acho que essa pergunta acho que já até acabamos respondendo, adiantando, né, que tinha uma pergunta que era essa febre amarela, todos devem ser vacinados. No caso, todos acabam sendo vacinados, né? Exatamente. Criança, adulto, adolescente, idosos. Isso. Porque entra na criança com 9 anos, não é 9 isso? meses. 9 meses. A partir dos 9 meses. A recomendação anterior, no nosso estado, como a gente não era área endêmica, era que fossem vacinados os viajantes. Pessoas que se dirigem às áreas endêmicas. Inclusive o Ministério ainda usa esse termo. Falaram da notícia que eu vi que quem for viajar para o sul tem que tomar vacina. Gente, mas a gente está na área endêmica. Exatamente. Já está numa área que tem também não era endêmica assim no papel, né? Ocasionalmente está vindo para cá, mas é uma área que já está tendo. Eu fico igual os bancos de sangue, né, que ficam fazendo rastreamento. Você foi para uma área endêmica de febre amarela? Gente, mas aqui está tendo febre amarela. Já estamos, o país já está praticamente endêmico. É uma coisa interessante. Mas aí, respondendo essa pergunta, se todo mundo tem que tomar, todo mundo tem que tomar. Né? Passou a tomar. Mas existem algumas precauções. A gente não pode esquecer da questão dos alérgicos a ovo. Né? Isso tudo tem que ser investigado quando você indica ou contraindica a vacina. Então, além dos alérgicos a ovos, ainda tem as mulheres que estão amamentando crianças com menos de 6 meses. Essas mulheres... tem que ser pesado o risco e benefício da vacina, da suspensão desse aleitamento, né? Para saber se vale a pena vacinar naquele momento, esperar um pouco até que a criança complete 6 meses para poder vacinar. E a grande polêmica que foi em relação à introdução dessa vacina no nosso estado é a vacinação dos idosos, né? Sim. Causou muita polêmica isso. Porque, num primeiro momento, eles estavam excluídos dessa recomendação e quando a possibilidade de contaminação, de contágio pela febre amarela aumentou, eles passaram a ser incluídos também. Mas com algumas precauções, porque o que a gente sabe é que os extremos de idade, né, em relação, inclusive, à questão imunológica, a gente precisa ter mais atenção. Então, assim, os idosos, principalmente os que têm alguma doença associada, eles precisam ser monitorados e examinados para se pesar também esse risco-benefício da vacinação. Como a gente estava falando antes de eventos adversos, o que pode acontecer numa vacinação, apesar dela ser um produto que produz proteção e que é muito útil e importante, nenhuma substância que a gente coloca no nosso corpo ela é inócua completamente. Então ela também pode causar reações. E algumas reações da vacina da febre amarela podem, por exemplo, cursar com discrasia sanguínea. Então, se algum idoso já é idoso, pela idade já é imunologicamente deprimido e ainda por cima tem uma discrasia, quando ele toma a vacina isso pode ser agravado. Então é esse tipo de análise que se faz para liberar ou não um idoso para vacinação. Explica pra gente a discrasia que as pessoas querem saber. Sim. Quando a questão da coagulação sanguínea fica dificultada, que pode gerar sangramentos, né, hemorragias. E é comum em todas essas doenças que são arboviroses, né? Que é a febre amarela, dengue, chikungunya, zika, que ainda não temos vacina. Isso. Então, a questão de vacinar ou não o idoso contra a febre amarela é engraçado porque, assim, até na minha casa, né, minha tia quase me bateu, ligou para mim e perguntou, mas não é para vacinar o idoso? Como assim? É para morrer todo mundo? Não é, exatamente para preservar o idoso de uma pode ter uma reação ou um vírus vivo te causar alguma coisa. Exatamente, é uma proteção do idoso, na verdade, esse tipo de análise.
Vamos agora às nossas perguntas por e-mail, espaçoabertosaude@gmail.com. Então, André, a gente tem a pergunta aqui da Débora de São Gonçalo. Por que algumas pessoas têm se recusado a se vacinar? Olha, tem crescido um movimento, infelizmente, de pessoas que defendem a imunização natural pela doença, né? Só que, na verdade, as outras pessoas estão protegidas ao redor delas, né? Exatamente. Só que essas pessoas esquecem que as doenças que hoje são imunopreveníveis são doenças que têm consequências graves na população e individualmente também, né? Então, assim, eles esquecem também que eles costumam defender essa postura dizendo que as vacinas trazem eventos adversos complicados e graves. Eles esquecem que esses eventos são raros, os graves, e que se você comparar com o que a doença traz, que é muito mais comum, isso fica muito grave. A doença seria muito pior, né? E a pessoa não percebe isso. Não. A gente não pode esquecer, por exemplo, doenças que foram erradicadas ou controladas pela vacinação e que as pessoas às vezes não dão muita importância exatamente porque não vem essa doença hoje presente pela ação da vacinação. É o caso da poliomielite, por exemplo, deixou uma geração marcada pela paralisia. A poliomielite também mata. O sarampo, como a gente falou, que era uma doença considerada antigamente como doença comum da infância, e também mata, o sarampo também mata, né? A própria rubéola, que traz como consequência, a gente também já falou disso, a síndrome da rubéola congênita, que pode trazer retardo mental, malformação fetal, aborto. Nossa. Então, isso tudo pode ser evitado pela vacinação. E as doenças em si trazem uma consequência pior do que a possibilidade de um evento adverso que a vacina pode trazer. Pois é. A Raíssa de Niterói pergunta qual a diferença entre a dose fracionada e não fracionada da febre amarela. Também é outra discussão tema, muito exatamente. grande. A diferença é simplesmente a quantidade que a gente vai usar da vacina para administrar na pessoa. A vacina é absolutamente igual. O que acontece é que a produção dessa vacina leva muito tempo, e aí seria difícil você conseguir uma grande quantidade de doses. A produção de uma grande quantidade para atender a urgência que foi o surto de febre amarela. Mas aí eles começaram a fracionar. Acho que a dúvida dela deve ser será que isso faz o mesmo efeito, a dose fracionada? Sim. O que acontece? A dose fracionada, os estudos que estão sendo feitos estão mostrando que a utilização da dose fracionada produz proteção contra a febre amarela por até 8 anos nas pessoas que foram vacinadas com ela. Por que a gente fala até agora e até 8 anos? Porque esses estudos continuam. A população que foi vacinada com essa dose fracionada... Se fizer o teste lá da sorologia, produz. Isso, continua sendo acompanhada. E a outra eles dizem que é a vida inteira. Isso. As pessoas que foram vacinadas com a dose fracionada continuam sendo acompanhadas, já tem pelo menos 8 anos e elas continuam mostrando produção de anticorpo. E elas continuam sendo acompanhadas. Então pode ser que daqui a 8 anos, quando a gente tem esse contingente todo que foi vacinado agora com a fracionada, e teoricamente isso vai estar vencendo, pode ser que daqui a 8 anos a gente já tenha essa informação de que na verdade a vacina vale por mais tempo do que isso. E aí as pessoas não precisem ser vacinadas outra vez. Aí se buscar anticorpos no sangue, continua encontrando. Então é bom porque assim, facilita, né, o maior número de doses, atende o maior número de pessoas, né? E não precisa gastar tanto dinheiro também, vendo pelo lado econômico. Exatamente. Por que as crianças recebem a vacina de HPV? O Felipe, do Rio de Janeiro, pergunta. O que acontece? O Ministério da Saúde ele precisa pensar na vacinação da população como um todo, né? De uma forma coletiva. Com a utilização da vacina contra HPV, o objetivo é criar um corte na população e criar um contingente vacinado contra a vacina do HPV a partir dali, né? O grande objetivo da utilização, o que se espera com a vacinação, é diminuir os casos ao longo do tempo, diminuir os casos de câncer do colo do útero, principalmente. E a escolha de vacinar crianças
é porque, segundo os estudos mostram, a vacina tem mais efeito em quem ainda não teve contato com o vírus. E como esse contato é feito principalmente pela via sexual, então espera-se vacinando as crianças que ainda não iniciaram a vida sexual, espera-se com isso ter um resultado melhor na imunidade das pessoas. Mas essa vacina ela foi licenciada pela Anvisa para a utilização das pessoas de 9 aos 26 anos. E para essa população, volto a dizer, o Ministério ele tem a preocupação de vacinar, de pensar na imunização de uma forma coletiva. E ele disponibiliza algumas vacinas que ele considera especial naquele centro de referência que eu falei, né? Para as pessoas de ambos os sexos, de 9 a 26 anos, que vive com HIV/AIDS, que tem alguma imunodepressão, elas podem receber essa vacina nesse centro de referência também. Então, além da preocupação e do objetivo de você criar um contingente vacinado a partir de um corte da população, vacinar as pessoas que ainda não tiveram iniciação sexual, você também tem a preocupação de proteger essas pessoas imunodeprimidas. Muito interessante, essa pergunta foi boa, né? Rendeu a resposta ótima. O Jonathan de Niterói pergunta: a vacina contra a dengue funciona e por que ela não é oferecida na rede pública? Olha, a iniciativa de introduzir ou não uma vacina no calendário é prerrogativa do Ministério da Saúde. Então, para responder exatamente o que ele está perguntando, só o Ministério da Saúde poderia dizer por que ele não faz. Mas o que a gente sabe ou ainda não tem uma comprovação. O que a gente sabe é assim, os critérios que o Ministério usa para introduzir ou não uma vacina é também o custo-benefício, né? A vacina tem que se mostrar eficiente a ponto de produzir proteção alta da população. Ela tem que ter a possibilidade de transferência de tecnologia para a gente poder fabricar a vacina e garantir o fornecimento. E o que a gente sabe dessa vacina que está sendo utilizada, o que mostraram os estudos até agora, é que ela fornece proteção de 66% das pessoas que foram vacinadas. E as outras vacinas que a gente usa nos calendários oferece 95% de proteção, entendeu? Então, assim, e ainda por cima ela tem o seguinte situação. A pessoa é considerada imunizada ao longo de 1 ano e meio, porque são 3 doses com intervalo de 6 meses. Para poder ter só 60 e poucos por cento. Exatamente. Então, assim, só quem pode dizer por que ela não está sendo usada é o próprio Ministério da Saúde, mas a gente sabe desses detalhes. Agora, eu acho, o Butantan está trabalhando na pesquisa de uma vacina, né, que a gente espera tenha um resultado melhor do que esse. Mas tem uma coisa importante da gente lembrar em relação à dengue, né, que mesmo as pessoas estando vacinadas contra a dengue, a gente jamais vai poder, pelo menos por enquanto, descuidar do mosquito. Porque o mesmo mosquito que transmite a dengue transmite outras coisas. Zika, chikungunya, para doenças e agora também febre amarela. Exatamente. Doenças que não têm vacina. Então, mesmo com a vacinação contra a dengue, seria ótimo, porque a dengue mata também, né? Mas a gente não vai poder descuidar do mosquito. E André, para você, na sua opinião, qual o grande desafio para a área da imunização atualmente? Como a gente falou, né, o programa de imunização é um dos mais antigos, uma das mais antigas políticas públicas instituídas no Brasil. Eu acho que atualmente, em nível nacional, o que precisa se preocupar o Ministério da Saúde é em garantir principalmente a sustentabilidade do programa, né? E evitar a todo custo uma coisa que infelizmente a gente tem visto, que é a falta de vacina às vezes nos postos de saúde, né? A gente sabe hoje que todas as vacinas que a gente usa na rede pública, elas são adquiridas e distribuídas pelo Ministério da Saúde. Isso é uma coisa que a gente precisa brigar por isso. Porque cada vez que uma mãe leva uma criança no posto e não tem a vacina, a gente não sabe a dificuldade que foi para ela chegar ali, se ela vai ter dinheiro da passagem para voltar, né? E muitas vezes, quando a gente pega um calendário para analisar, são várias vacinas que você faz no mesmo dia, e aí você deixa de fazer uma, ela vai ter que voltar para fazer uma só, então isso é um desafio. E em nível municipal, eu acho que a gente tem que lutar também para garantir serviços de qualidade para a população.
né? Garantir manutenção dos equipamentos, pessoal treinado nas unidades, o que a gente tem visto. Permanente. Exatamente, que a gente tem visto que isso é uma grande dificuldade, até pela rotatividade de pessoas nas unidades, a gente não tem tido concurso. Então isso é uma coisa que a gente precisa brigar para garantir também. Interessante. E eu acho que isso é um super desafio. Então agradeço a você, Andréia. Eu que agradeço, Jorge, foi muito bom estar aqui de A novo. gente esteve aqui pela segunda vez nesse programa com a Andréia Palmeira Eloy, da Fundação Municipal de Saúde. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa Espaço Aberto para a Saúde. Até o nosso próximo encontro.